Muito bem, então, galerinha. Lá na página 13, vocês têm aí a adjunta de nominal. Então, a professora vai explicar. Compartilhei a tela com vocês, tá? A adjunta de nominal. Então, olha só. Termo que acompanha o substantivo, especificando ou detalhando ou caracterizando. Então, se ele vai acompanhar o substantivo, né, eu tenho que reconhecer o substantivo na frase, tá? Substantivos são as palavrinhas, são as palavras que vão dar nomes, né, que vão nomear. Veja na tabela a seguir as classes de palavras que podem funcionar como adjuntos adnominais. Então, aqui vocês têm uma tabelinha, olha lá, ó. Adjetivos, né, são as qualidades, as características. Então, ao lado, vocês têm a frase, ó, livro. Livro é o substantivo. Educativo, incrível, né, salto. Então, educativo e incrível é o adjunto adnominal. Locuções adjetivas, quando a gente tem duas palavrinhas que se referem, né, que tem a mesma expressão de um adjetivo. Então, ali nós temos novamente o livro, ó, o livro de José. Então, de José é o adjunto adnominal. Arte do João. Então, do João é o adjunto adnominal. Artigos definidos e indefinidos. Nós temos, se vocês puderem anotar, tá? Podem anotar. Então, os artigos definidos. As, os indefinidos, umas e uns. Tá? Então, nós também podemos identificar como os adjuntos adnominais na frase, porque eles estão acompanhando um substantivo, tá? Depois, os pronomes possessivos, ó, meu amigo, então eu tenho o substantivo amigo, meu adjunto adnominal, minha amiga, amiga substantivo, a palavrinha que acompanha o substantivo é minha, né? Então, substantivo possessivo é aqueles que dão posse. Pronomes indefinidos, eu tenho dia ali como substantivo e pessoa, e tenho as palavrinhas que acompanham o substantivo como adjunta de nominal, tá? Depois, pronomes demonstrativos, aquele que está demonstrando, né? Que eu estou indicando, né? Este, esse, aquele, aquela. Então, eu tenho decisão como substantivo e observação. E os pronomes demonstrativo ali estão acompanhando o substantivo e eu classifico ele como adjuntos adnominais. E os numerais, eu tenho amigos e irmãs como substantivo, e os numerais ali estão acompanhando os substantivos, né? Então, 2, 3, todos os tipos de numerais, né? Tanto cardinais, ordinais, tá? Fracionário. Então, nós vamos classificar como os adjuntos adnominais. São as palavrinhas que vão acompanhar, ó, que acompanha. Então, eu tenho que reconhecer o substantivo na frase, tá? Para depois eu saber qual é o adjunto adnominal, tá? Então, ali em cima vocês também têm a frase, ó. Aqueles funcionários competentes fizeram um ótimo trabalho. Então, eu tenho funcionários, né, ó. Eu estou falando que aqueles funcionários eu estou me referindo aos funcionários e competentes também estou me referindo aos funcionários. Depois, trabalho como substantivo, né? Um ótimo trabalho. Então, eu tenho um como artigo indefinido e ótimo como um adjetivo. Eu classifico-os, né? Eu identifico como adjuntos adnominais porque estão acompanhando o substantivo.
tá bom? Depois, vocês têm lá, ó, um texto. Esse texto, vocês irão fazer a leitura desse texto, tá? E irão fazer atividade. Então, ali vocês têm, ó. Então, ali vocês têm, na página 13, vocês têm um texto ali após a explicação dos adjuntos adnominais. Aí vocês vão ler o texto, tá? Lá na página 14, vocês têm lá como atividade, ó, sublinhe os adjuntos adnominais, sublinhe os adjuntos adnominais das orações a seguir, levando em conta as orações em que elas são inseridas. Então, vocês têm as frases, rede nacional, os brasileiros, os termos próprios, linguajar do técnico, protagonista da seleção, a mesma narrativa, vestiário do Maracanã, o rosto de Tite. Então, vocês irão sublinhar, fazer um tracinho embaixo das palavrinhas que vocês estão identificando como adjuntos adnominais. Depois, na número 2, vocês têm, observe os adjuntos adnominais sublinhados no trecho a seguir. Então, a professora vai ler o trecho aqui e vocês irão observar as palavrinhas destacadas. O lançamento da campanha publicitária na última segunda-feira, dia 19, em rede nacional, traz Tite como estrela e seu inflamado discurso para os brasileiros como principal integrante em peça gravada nos vestuários do Maracanã. Vocês têm como palavrinha destacada publicitária, nacional, inflamado, principal. A pergunta que nos faz sobre esse trecho aí é a seguinte: em quais deles ou em qual deles o autor da frase está emitindo uma opinião? Então, em qual desses trechinhos? Vocês têm que colocar ali qual é a palavrinha destacada, qual a adjunta nominal que está emitindo uma opinião. Na número 3, leia o texto a seguir. Aí vocês vão ler, tá? O trecho a seguir e vão responder para ali embaixo a letra A, B, C, D, E e vai até a letra E. A professora já coloca ali para baixo. Então, vocês vão explicar. Explique o que torna a piada engraçada. Vocês vão ler ali, é uma piadinha. Uma anedota. Como você percebeu que Pati é quem está na contramão? Na letra C, cite 2 infrações de trânsito cometidas por Pati nessa piada. Transcreva os adjuntos adnominais da expressão. Então, vocês têm a expressão ali, ó, representada por aspas, né? Meu celular novo. Vocês irão identificar a classe de palavras que eles pertencem. Então, identifiquei o adjunto adnominal na frase. Que classe de palavras ele pertence? É um adjetivo? É um numeral? É um pronome definido? É um pronome indefinido? Daí vocês irão colocar do ladinho. Depois a letra C, a letra E. Qual alternativa apresenta um adjunto adnominal? Vocês vão ler a frase e vão classificar ali, vão fazer um X em qual delas a alternativa apresenta um adjunto adnominal. Aí, na outra página, na página 14, leia o texto a seguir e responda. A lanterna do mestre. Então, vocês irão novamente ler o trecho, o texto, tá? E vocês irão responder ali as questões.
Então, ao ler o texto, desculpa, vocês irão fazer o seguinte. Olha só. Vocês irão, deixa só a prof colocar para baixo aqui que vai aparecer. Vocês irão colocar, responder a letra A. Quais são os adjuntos adnominais que aparecem na frase? O mestre segurava uma lanterna. Então, vocês têm como referência essa frase. E quais são os adjuntos adnominais desta frase? Depois, para que servem os adjuntos adnominais na frase analisada? Em sua opinião, a diferença de sentido entre elas? Explique sua resposta. Então, vocês irão verificar se os adjuntos adnominais, né, na frase analisada, para que eles servem, e, na sua opinião, se há diferença na construção delas. Se sim, explique sua resposta. Se não, também tem que justificar. Depois, vocês têm a número 5, que é lá na página 15. Também, vocês vão ler um trecho de uma notícia. Da editora lança série de quadrinhos baseados na série Stranger Things. Eu acho que é isto. Se pronuncia. A professora Alice vai corrigir a prof depois. É Stranger Things. Isso, Gustavo. Muito bem. Obrigada. Aí, vocês vão ler ali o trechinho, né, da notícia, uma parte da notícia. Depois de anunciar o lançamento do livro baseado em... Vai lá, Gustavo. Stranger Things. Ótimo. E mais recentemente a produção de um jogo eletrônico, a Netflix se uniu à editora americana, Gustavo? Dark Horse. Dark Horse, isso mesmo. Para lançar uma linha de história em quadrinhos inspirada na série. Então, ali tem um site onde está disponível essa notícia. Aí vocês irão fazer o seguinte. São elementos e adjuntos adnominais. Vocês vão fazer um X nas alternativas ali, tá? Depois, vocês vão elaborar 2 frases com verbos transitivos e 2 com verbo intransitivo. Lembrando que os verbos transitivo são os verbos que precisam do complemento. E os verbos intransitivo, aquelas frases na qual tem o verbo, que eu não preciso do complemento, o sentido do verbo é completo. Ok, galerinha? Então, a página do CA, página 13 até a 15, tá? Fica como atividade. Vocês irão fazer e mandar foto para a professora, certo? Deixa só a professora colocar aqui novamente no início. Que é esta tabelinha aqui, ó. Adjuntos adnominais. Ok? Então, essas são as atividades que a professora passou para vocês. Tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês vão chamar a professora no privado para sanar essa dúvida, tirar essa dúvida, tá?